Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o empreendedorismo digital. As oportunidades de negócios no mundo online têm aumentado cada vez mais, porém é preciso saber como dar o primeiro passo e como investir da maneira correta. Também vamos conversar com um empreendedor que conseguiu sucesso nessa área. Ele vai falar sobre o caminho percorrido e dar algumas dicas. A realidade econômica atual do Brasil, de crise e muito desemprego, tem sido um dos fatores da procura pelo empreendedorismo digital. Esse é um campo diverso, acessível e inovador e vem atraindo principalmente jovens e pessoas mais velhas que querem dar uma virada financeira na vida. Geralmente, o investimento inicial é bem baixo, mas mesmo assim é preciso saber por onde começar. Aqui comigo no estúdio, o professor e palestrante da área de empreendedorismo digital, Tony Oliveira. Ele vai dar algumas dicas. Primeiro, explicar essa situação de pessoas mais velhas, pessoas mais novas. É um campo novo e aí os velhos ficam... Não fica, não fica de fora. Miguel, a questão, Miguel, é que com a facilidade de acesso à informação que a gente tem hoje por meio da internet, o acesso a novas plataformas de usabilidade para o digital facilitou muito esse contato com essa geração que nasceu já dentro dessa tecnologia. Não é que ela é um superdotado ou coisa parecida, é que ela tem essa flexibilidade de atuar nas duas áreas. A geração um pouco antes dessa, ela tinha uma coisa muito tradicional. Eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou fazer apenas um concurso público, ou eu apenas farei parte de uma empresa e nessa empresa eu vou ver o resto da minha vida. Essa geração mais nova, e existem vários estudos nessa relação, essa geração está buscando coisas que tragam muito mais o conceito de felicidade e prazer do que simplesmente a questão de segurança e estabilidade. Não significa dizer que não tem uma geração que não queira concurso, que não queira diploma, títulos, etc. Mas ela está muito mais focada assim, o que é que eu posso contribuir de forma justa para uma sociedade, solucionando problemas e tendo retorno sobre isso também. Não é de graça. Não tem plataforma gratuita. Então, quando você consegue fazer a junção entre o novo e o antigo, cria-se novas possibilidades, e você vai dar alguns exemplos aqui no decorrer da entrevista, a gente vai poder entender isso, que não são negócios tradicionais, que partiram para a plataforma digital, mas tem todo o rigor de uma legislação de uma empresa com CNPJ tradicional. É como a pessoa imagina, né, de abrir o seu próprio negócio e ficar pensando, como é que uma pessoa ganha tanto dinheiro? Porque anunciam fábulas, né? Blogueiro tal está ganhando 100 mil ou 500 mil por mês. Como é que esse povo ganha tanto dinheiro? Bom, existem exceções de todas as regras, né? São ícones dentro de um processo. Como a gente tem o advento da internet, a memória desse conceito de negócio, ela muda. Porque no passado era o seguinte, o grande executivo ganhou milhões, ok, 20 anos de empresa. Um grande executivo vendeu sua empresa, agora tem outros sócios, colocou em capital aberto, tem tantos milhões de patrimônio. A geração mais digital, por assim dizer, esse empreendedor digital, ele entra como o que a gente chama de uma startup ou de um negócio que se apresenta, não necessariamente ele tem um CNPJ, ele tem uma ideia, conceituou, criou aquele conceito, validou, e aí tem algumas questões sobre, por exemplo, pivotar. Miguel, experimenta esse produto para mim. Ok, gostei muito, está resolvendo meus problemas, por exemplo, com eventos, resolvido. E aí você cria sim, dentro desse conjunto, aí você pode ter investidores que podem trazer para dentro do seu negócio esse recurso que você não tem, você tem a ideia, e aí você começa a ter uma coisa chamada de avanço, de aceleração do seu projeto. No passado, como era? Eu tenho um sonho de ter meu próprio negócio, uma padaria, uma farmácia, um ponto de vender bebidas, refrigerantes, um restaurante. Então você tem que contratar mão de obra, você tem CNPJ, você tem legislação, você tem todo um critério de taxa e tem uma coisa chamada folha de pagamento, né? Que é o resultado daquele que entra, que você paga as pessoas que retornam com o trabalho. Como é que é no digital? Eu tenho uma ideia, lancei. Existe uma rede que está interessada em coisas diferentes. E aí o Do It, o Do It, como a gente conhece, é uma plataforma que veio solucionar problemas do outro. Então o digital vem para solucionar problemas. E existem empresas, eu assisti uma palestra em São Paulo com o Gustavo, que ele colocou o seguinte, crie rápido, erre se for possível e comece de novo. No nosso modelo tradicional não dá para fazer desse jeito, né? Você tem o CNPJ, você tem encargos trabalhistas, tem encargos fiscais, etc. Aí voltando à sua pergunta, como é que as pessoas ganham com isso? Ganham porque elas são, como é que eu poderia dizer? Elas catalisam o que as pessoas querem ouvir. Um blogueiro, por exemplo, ele tem lá um blog dele lá em Coité do Noia.
mas ele tem acesso à internet. Ele consegue gerar conteúdo e aquelas pessoas são aderentes àquele conteúdo. Não são as pessoas que vão dar acesso, que vão pagar ele, mas os patrocinadores daquele ambiente que tem, sei lá, 1 milhão de acessos, 2 milhões de acessos. Então, cada centavo de clique que der naquela página, por exemplo, num vídeo no YouTube, por exemplo, a pessoa é remunerada. Não é nessa mesma proporção, então elas ganham pelo que elas podem promover de outros negócios. Por exemplo, um jovem fala sobre viagem, então ele agora vai ter um patrocínio de uma empresa que trabalha com viagem, ou do hotel, ou da empresa aérea, ou de uma empresa que fomenta o turismo. Então, ele é um link novo, e aí vem a mídia tradicional e vai atrás dele e paga para que ele induza aquele tipo de ambiente. Ou ele vai criticar aquele tipo de ambiente. Então, ele é um indutor de um processo. Você pode observar, em qualquer um desses, ele tem ou é o livro, ou é roupa, ou é modelos de vida, né, ou estilos de vida, que aí a pessoa tem aderência e aí essa relação, 1 milhão de seguidores, imagine 1 milhão de seguidores a 1 centavo, todo mês ou todo dia. Então essa é a conta. Entendeu? Por isso que alguns ganham muito bem sobre isso. Agora, isso repartido, né, traz prejuízo a alguém. Né? A mídia tradicional perdeu fatia. Certo, perfeito. Por que perdeu fatia? O que acontece? Eu estou assistindo hoje, por exemplo, uma novela fantástica, eu estou interessado, mas eu estou com o meu smartphone aqui do lado, vendo a programação de uma plataforma chamada Netflix, que tem um filme que eu não assisti, que eu não fui no cinema, que eu não tenho tempo, desliga a televisão e vou assistir Netflix. Ou no tablet, ou no celular, ou na minha própria TV. Então, essa integração, essa relação, mudou o comportamento do usuário. E não só do jovem, mas de todos. Porque às vezes eu falo que empresa tal ou empresa Y tem uma programação que não me agrada mais aos domingos, por exemplo. Então eu vou pegar minha programação, eu faço o meu roteiro, o que eu vou fazer naquele dia. Tendo a internet, eu tenho acesso ao filme, eu tenho um documentário, a uma questão jornalística, eu vou assistir aquilo. Então a mídia tradicional, essa que a gente conhece, TV, rádio, jornal, impresso como todo, ela teve que ter uma adaptação muito rápida, né? Pelo menos buscou isso, para esse novo comportamento do usuário. E aí onde é que entra o empreendedor digital? Nesse modelo, onde é que eu vou colocar o meu produto para que aquele usuário, na hora que estiver assistindo o filme, tenha interesse de ver o meu produto? Então, existe uma inteligência, não é algo assim, joga para ver se dá certo, qualquer coisa é coisa. Não, existe todo um conceito que tem que ser trabalhado e percebido. Às vezes acontece, por sorte, você colocou, teve aderência, né? Teve engajamento. Mas a mídia tradicional ela teve que se readaptar. É possível hoje, você está acompanhando um jogo de futebol, você conhece futebol muito bem, eu estou vendo o jogo na TV, estou acompanhando no digital, e as críticas sobre o jogo que você fez estão sendo contestadas online. E você está lá assistindo o jogo, narrando, e não, peraí, não foi isso que eu falei, não, é exatamente isso. Como é que eu vou fazer essa triangulação se você não está adaptado ao digital? Né? Então, essa é a mudança que é um aprendizado para todos, né? Isso. Agora, garantias, por exemplo, né, de um cara que criou um ambiente, uma empresa, um jeito, um negócio, porque a ideia ela está, vamos dizer, nas nuvens, está no ar. Isso. Né? Esse RendiTalk, por exemplo, que foi premiado por Alagoas, tem um quase igual em Pernambuco, que foi premiado em Pernambuco. De quem é a ideia pioneira? Daquele que fez o registro primeiro? Qual é a garantia desse startup? Funcionar? Nenhuma. Não tem garantia. O que acontece é o seguinte, o RendiTalk está aí há, se eu não me engano, 4 anos já. Eu participei do primeiro Demo Day, que foi quando eles foram contemplados com esse produto, né, com esse protótipo, né, com essa ideia, e teve aderência. Então, eles nasceram para solucionar problemas para alguém. Existiam outras linhas de pesquisa em outros ambientes. Só que quando eu lancei com a minha startup, que ainda não era uma empresa, e houve um interesse de uma comunidade, tanto de usuários quanto de financiadores, ou seja, dos anjos, né, investidor anjo, que a gente chama, ele começou a ter uma aderência, um encadeamento de estar constantemente sendo trabalhado e evoluindo. Esse também é um desafio do ambiente digital. Quando o RendiTalk começou, era uma plataforma de tradução, né, de sinais, de imagem, né, e de áudio para algum público específico, que era gigantesco e não tinha acesso. Só que com o passar do tempo e com virar negócio, e aí sim virar negócio, não mais um modelo, mas um negócio em si, porque eu tenho um modelo de solução de problema, que poderia dar certo ou não. Garantia de que isso vai dar certo não existe. Por isso que no digital é tão efêmero. De quantos, vamos falar assim, bem diretamente, quantos RendiTalks não deram certo? Né? Mas uma padaria nasceu num bairro, eu lembro quando meu pai dizia, nasceu um bairro novo, com certeza lá, farmácia e padaria vão dar certo, porque você tinha usuário. Quando eu passo para o digital, eu estou para o mundo e não para uma região
física específica. Quando eu vou para o mundo, eu vou aí para o Brasil como todo, eu tenho todos os potenciais usuários, podem pegar a plataforma, baixar, instalar no celular, no smartphone, né? E hoje você tem o aplicativo gerenciado dentro de plataforma de sites, efetivamente de notícias. E ele começou assim, eu nasci uma coisa e hoje eu sou uma outra plataforma muito maior. Esse tempo, 3 anos, é muito rápido para um ambiente de negócio, ele vai sendo validado todos os dias. Então a garantia é a validação. Porque várias pessoas no mundo provavelmente já deveriam ter tido a mesma ideia, só que ele saiu e se apresentou. Nesse se apresentar, é um validado, pivotado, e aí vem investimento e começa a funcionar como negócio. O fenômeno também do WhatsApp hoje é, digamos assim, a mídia mais rápida, mais usada. Isso. Né? As operadoras estão enlouquecidas, porque não tem como acabar com um produto como esse. Você não liga para o call center do WhatsApp para poder reclamar de uma mensagem que não foi enviada. Então você tem poucos funcionários, uma empresa enxuta, que pode estar no mundo inteiro, tem uma base, evidentemente, né? Mas está no mundo inteiro, milhões de usuários, e você está conectado áudio, vídeo e texto. Então, tentaram bloquear o limite de banda, né, de uso de internet, não funcionou porque se mobilizaram para isso. Então, o engajamento dessa comunidade é muito grande, porque não é que a gente não vai viver sem o WhatsApp mais, mas daqui para frente, com certeza, novas plataformas já surgirão. Experimentaram tirar do ar, né? Isso, 2 vezes. Mas não conseguem, porque é público agora e tem utilidade para dentro desse ambiente. E ninguém consegue viver sem ele, né? Não, é difícil porque você ainda não teve algo para substituir. Percebendo, inclusive, por outras operadoras, enquanto umas ainda vendem pacote de dados, ele vende comunicação. E mesmo que seja assim, com pouca gente, uma comunidade pequena, o negócio, me parece que é esse o grande segredo. Ninguém consegue viver sem ele. Ou isso. Essa comunidade não consegue viver sem isso. Isso. Porque, veja, eu não ir para o campo, mas assistir no meu tablet, na Indonésia, o jogo CSA ou CRB, qualquer um que seja, online, que eu totalmente distante, me conecto. Então, quem não oferecer essa plataforma de conexão, só a TV fechada não dá mais. Ou aberta não dá mais. Então eu tenho que permitir acesso à informação. O que eu vou fazer com ela é outra história. É outro caminho que tem que ser aprimorado, e aí a educação digital é que vai cuidar disso no tempo. Mas veja, eu tenho um filho de 7 anos que sabe pesquisar dúvidas sobre idioma, sobre história, geografia, num celular, no tablet. Então essa geração, e aí partindo para a sala de aula, que o modelo vai ter que ser ajustado para o futuro próximo, entendeu? Esse nosso aqui, por exemplo, hoje a gente está nessa entrevista que amanhã está na internet, que pode ser validada na internet, alguém vai criticar. Na próxima, eu posso ajustar algumas coisas que alguém disse, isso aqui pode ser desse jeito. Antigamente não, era um livro, na sala de aula, eu lia, pronto, essa é a minha verdade. Hoje você tem um poder de contraditório muito aberto, lógico, com uma base primária muito bem sustentada, na internet e online, 24 horas por dia. Conversamos com o professor universitário e palestrante na área de empreendedorismo, Tony Oliveira, muito obrigado pela entrevista. Próximo bloco a gente continua falando sobre empreendedor digital. Vamos conhecer um caso de sucesso nessa área e conversar com um empreendedor que vai dar algumas dicas sobre como se dar bem no mundo online.